Terceiro vídeo da série sobre os gêneros textuais cobrados em edições anteriores do vestibular da Universidade Estadual de Londrina. No vídeo de hoje, eu vou trabalhar então com vocês, a partir da revista digital Diálogos Pedagógicos, o gênero resumo. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você tem interesse em continuar recebendo novos vídeos, todos voltados com muita exclusividade para o vestibular da UEL, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Assim o YouTube identifica que você tem interesse nesse tipo de conteúdo e sempre quando os nossos vídeos forem sendo postados, você os recebe em primeira mão e não fica de fora de nada que está acontecendo aqui no nosso canal. Apenas para contextualizar então, esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos que estão sendo produzidos nessa semana aqui no canal, onde eu trabalho os diferentes gêneros textuais cobrados pela UEL em seus vestibulares anteriores. Mais uma vez ressalto, não há nada de novo aqui no canal, pois todo o conteúdo trabalhado nos vídeos vem da revista digital Diálogos Pedagógicos, que é o material produzido pela UEL e disponibilizado sempre após a realização de cada edição do vestibular. Lá a UEL analisa sua prova, faz comentários não apenas sobre as questões, mas também sobre as redações, trazendo modelos diferentes de redações para que você, futuro calouro da Universidade Estadual de Londrina, possa estudar com mais propriedade e otimizar o seu tempo de estudo. Então, no vídeo de hoje, nós trabalharemos esse gênero temático, que é o resumo. O primeiro vídeo da série foi sobre o gênero textual dissertativo argumentativo. O segundo gênero textual foi um texto opinativo e hoje, então, mais uma vez, o resumo. E nós trabalharemos o resumo a partir da edição do vestibular que ocorreu em 2017. Essa é a capa da revista digital Diálogos Pedagógicos e que eu vou deixar o link ali na descrição do vídeo para que vocês possam acessá-la com mais facilidade. Lembrando sempre que quando nós tivermos aqui um assunto um pouco mais relevante, eu colocarei em tela cheia, a fim de que vocês possam visualizar com uma melhor qualidade aquilo que está sendo informado na revista digital Diálogos Pedagógicos. Então, dando início, você tem aqui a revista digital, certo? A capa. O interessante é que você já se direcione para o sumário. Você tem nessa edição os comentários acerca da primeira fase, aquelas questões relacionadas aos conhecimentos gerais. Como foi uma edição tradicional realizada em 2017, nós tivemos uma segunda fase, diferente do que está ocorrendo em 2022 e que também ocorreu na edição de 2021, mas o que nos interessa no vídeo de hoje é com relação à redação que está na página 62. Então vamos para a página 62, só irei me certificar se está aparecendo aqui para vocês. Essas orientações iniciais são orientações gerais, elas estão disponíveis em todas as edições da revista digital Diálogos Pedagógicos. Nós já realizamos a leitura parcial dessas orientações iniciais no vídeo 1, então eu vou pular, pois não é isso que nos interessa no momento. O que nos interessa é essa proposta de número 1, que está aparecendo em tela cheia para você agora. Análise de provas de redação, proposta 1. Por que proposta 1? Porque nas edições anteriores, onde nós tínhamos mais de um dia de realização de prova, a UEL tinha mais de uma proposta de redação. Muitas vezes você se deparava com 3 propostas de redação. Em virtude dos protocolos de biossegurança por conta da pandemia, essas provas atuais, a de 2021 e a edição de 2022, estão sendo realizadas em um dia único e a UEL já especificou que será uma única proposta de redação. Não especificou o gênero, como fez em 2021, deixou em aberto para você, candidato, mas nós sabemos que será uma única proposta de redação. Porém não. Portanto, no vídeo de hoje, eu vou trabalhar com vocês o resumo, a redação do vestibular de 2017 e da proposta referente ao resumo. Lembrando que sempre a UEL apresenta um texto de apoio que é indispensável à leitura, a fim de que você possa desenvolver melhor ali a sua redação. E nesse vestibular de 2017 o texto foi o seguinte, vou realizar a leitura com vocês. Seu filho está apenas distraído com tantas ofertas eletrônicas, anda nervoso
por causa de uma prova ou ansioso com algum problema que não sabe como enfrentar? Muitas vezes é apenas isso mesmo, e as preocupações paternas se dissipam com o tempo. Em alguns casos, contudo, há um problema médico real. Cresce em todo o mundo o número de diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Ele atinge 1 em cada 20 crianças. O portador da doença sofre com picos de desatenção, impulsividade, inquietação e dificuldade de aprendizado. Sintomas claramente descritos em mais de 30 mil artigos científicos publicados ao longo dos últimos 40 anos. A novidade: a doença, tão colada à infância e à adolescência, pode surgir na idade adulta. Segundo o consenso científico em vigor, o TDAH é uma afecção do desenvolvimento cerebral originada na infância e, na maior parte dos casos, plenamente superada com a maturidade. 2 novos estudos recém-publicados na revista científica JAMA Psychiatry, eu acho que é assim que pronuncia, um dos periódicos mais prestigiosos do mundo, sugerem, no entanto, que a doença é também de gente grande. Diz Guilherme Polanski, professor de psiquiatria da infância da Universidade de São Paulo, da USP, e autor de um dos estudos, abre aspas, o achado pode representar uma mudança radical na maneira como a ciência lida com o TDAH. Na régua dos atuais protocolos, a prevalência de TDAH na fase adulta é de 1,5%. Com as novas conclusões poderá chegar a 12%, tá bom? Então esse foi o texto apresentado pela UEL, um problema de gente grande, publicado na revista Veja, do dia 15 de junho de 2016, na página 96. Atentem-se sempre que a UEL especifica com muita clareza qual é ali o gênero não, a proposta textual solicitada, e que aqui consta para você em negrito. Resuma o texto entre 8 e 10 linhas. Está aqui uma proposta muito simples de resumo, o texto de apoio, que é o texto que você deveria resumir, então, caso estivesse fazendo o vestibular em 2017. Só que a UEL especifica também muito bem o que ela quer. Em apenas um parágrafo, você deverá apresentar as ideias ou os fatos essenciais contidos na matéria, mantendo sua estrutura e seus pontos principais. Seu texto deverá ser construído sem copiar enunciados do texto original e sem emitir comentários ou juízos de valor. Então você não vai opinar sobre o texto, você apenas vai resumir, sintetizar as ideias que estão contidas nesse texto sobre TDAH. Eu aproveito essa oportunidade que eu estou tendo para conversar com você que nos assiste, para acalmá-lo sobre a proposta de redação. Há uma insegurança muito grande acerca e um sentimento, um medo de uma possível incerteza com relação ao que será que a UEL espera que eu escreva. Mas nós visualizamos nos 3 últimos vídeos, certo? Esse é o terceiro, que a UEL é sempre muito específica e sempre muito clara naquilo que ela pretende que você desenvolva. Então você tem aqui uma proposta de resumo que claramente, ao meu ver, a UEL não precisaria ter sido tão específica quanto foi, mas ela teve esse cuidado, teve essa cautela de direcionar o trabalho do candidato. Então ela vai além do mero resumo texto entre 8 e 10 linhas e está especificando aquilo que ela quer. Então você pode ficar tranquilo com relação a isso, de chegar na hora de não saber qual o gênero textual, de não saber qual é a proposta, porque a UEL vai estar especificando para você o que ela gostaria que você desenvolvesse ali no espaço da redação. E se você chegou aqui pela primeira vez, o que mais encanta na revista digital Diálogos Pedagógicos são esses retornos que a UEL dá acerca da sua própria prova, acerca das suas próprias questões. Então veja, ela já coloca aqui para você, candidato, uma expectativa de resposta, ou seja, o que ela pretendia que o seu candidato colocasse nesse resumo. Isso é muito bom, porque já mostra para você algumas definições que são relevantes. Por exemplo, vou colocar em tela cheia, aqui você tem nessa expectativa de resposta, uma excelente definição do que é um resumo e do que se espera no resumo. Resposta esperada. O resumo deve apresentar marcas que promovam uma distinção clara entre a voz que resume e o texto resumido, como por exemplo, no texto, segundo o autor, para o autor.
Todos esses elementos são elementos que materializam a distinção, a diferença necessária entre uma voz autoral, responsável pelo resumo, e a do texto resumido. Então, o resumo precisa deixar claro que ele é um resumo. A elaboração de um resumo exige atenção. É preciso, primeiramente, compreender o texto a ser resumido em suas partes, em seu todo, para então reconstruir um texto menor que possibilite indicar o núcleo da argumentação e, portanto, do ponto de vista do texto resumido. Por isso, a relevância em realizar a leitura até mais do que uma vez dos textos de apoio, a fim de que fique claro qual a ideia principal do texto a ser resumido. O resumo deve apresentar as ideias principais do texto, respeitar a sequência delas, os fatos devem ser objetivos, as frases devem ser concisas e afirmativas, e não se deve fazer enumeração de tópicos. Então não vai chegar no dia do vestibular, caso seja um resumo, e elencar em tópicos as ideias contidas no texto. Deve ainda reproduzir as opiniões do autor do texto original, a ordem como são apresentadas, sem emitir comentários ou juízos de valor. Então, basicamente, o resumo trata-se disso. Você realiza aquela leitura atenciosa do texto de apoio e você sintetiza as ideias que estão contidas ali, certo? De uma outra forma, porém que mantenha a estrutura, a ideia e os argumentos apresentados. Então, você vai fazer um resumo, basicamente é isso que você vai precisar fazer. Se ainda você tiver dúvidas com relação a como seria um resumo desse texto, a UEL traz também modelos de redação que ela considerou satisfatórios, parcialmente satisfatórios e insatisfatórios. Vamos sempre pelos satisfatórios, são aqueles que nos interessam. Eu só vou dar um zoom aqui para eu poder ver um pouco melhor, porque a letrinha está muito pequenininha, não é mesmo? Deixa eu ver como aparece para vocês. Ah, legal, apareceu bem aqui para vocês então. Em, abre aspas, um problema de gente grande, fecha aspas. Veja, a pessoa já especificou que ela está se referindo a um texto que não é a opinião dela, que é o texto que está sendo apresentado pela UEL como texto de apoio. Em um problema de gente grande, aí ela coloca o nome do autor do texto, Cuminali, se eu não me engano, é isso? Isso, Cuminali. Trata do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, bem como do aumento de sua incidência na população mundial e, sobretudo, da recente descoberta de que o TDAH pode surgir na idade adulta. Segundo o autor, a condição que envolve sintomas facilmente confundidos com situações cotidianas, como desatenção, ansiedade e dificuldade de aprendizado, atinge 1 em cada 20 crianças. No entanto, ressalta, estudos recentes publicados na revista científica, ela menciona aquela revista científica com um nome muito diferenciado, atestam que o TDAH apresenta expressão quando se trata de adultos, ao contrário do que afirmavam os antigos parâmetros, de que o problema surgia na infância e era tipicamente associado a esta fase e à adolescência. Por fim, o cientista, articulista. Por fim, o articulista cita Guilherme Polanski, professor de psiquiatria da USP, que ratifica a veracidade das novas conclusões, ao afirmar um possível aumento do diagnóstico da doença em adultos de 1,5% para até 12%. Está aí um resumo, nenhuma informação nova, nada de novo, apenas uma síntese das ideias contidas nesse texto de apoio. Manteve a sequência dos argumentos apresentados, nenhuma alteração, apenas um resumo, uma síntese muito bem elaborada, segundo a UEL, do texto de apoio. E a UEL considerou esse exemplo de texto um exemplo de texto satisfatório. Mas aí ela também vai além nas suas análises e coloca o porquê desse texto ser um texto satisfatório. Este ano, para a produção da redação, em 2017, o vestibular da UEL selecionou como gênero o resumo. Neste caso, esperava-se que o candidato elaborasse o seu texto com base no trecho apresentado da matéria, no trecho adaptado, da matéria, Um Problema de Gente Grande, de Cuminali, publicado na revista Veja.
A produção escrita teria de ser realizada em apenas um parágrafo, isso estava nas orientações iniciais, apresentando as ideias ou fatos essenciais do texto, mantendo sua estrutura e pontos principais, sem que se copiasse os enunciados do original e principalmente sem emitir comentários ou juízos de valor. Dentre as redações produzidas nesse concurso, a que segue destacou-se por atender a todas essas solicitações e também por apresentar um conteúdo em que se manifestaram as marcas da distinção entre a voz que resume o texto e o texto resumido, como, por exemplo, a expressão segundo o autor, na linha 3, as referências explícitas da autoria, ora introduzidas pelo nome do autor, o cuminale, na linha 1, ora retomadas por sinonímia, por meio de sintagmas nominais, como o autor, na linha 3, e o articulista, na linha 8. E até mesmo por meio de elipse, como o caso do emprego da forma verbal ressalta, cujo sujeito típico elíptico é o cuminale. O candidato também apresentou em seu resumo a compreensão do texto base por meio da apresentação de suas ideias principais, com objetividade na ordem do texto, sem enumeração, demonstrando assim a sua competência na produção de um texto desta natureza. Então a UEL considerou esse texto um texto satisfatório e ela especificou os motivos por esse texto ter sido considerado um texto satisfatório. A UEL vai além e traz para a gente também um texto parcialmente satisfatório, que foi um texto que atendeu a determinados pré-requisitos, porém deixou a desejar em outros. Façamos então a leitura, tela cheia para vocês. Ultimamente, o número de casos diagnosticados de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, vem crescendo em todo o mundo. Os sintomas relacionados a dificuldades no aprendizado e comportamentos impulsivos e hiperativos, quase sempre encontrados em crianças e adolescentes e na maioria das vezes superados da maioridade, já estão também aparecendo na idade adulta. A novidade, segundo pesquisadores e especialistas, já vem alterando os índices de prevalência do transtorno na fase adulta e poderá mudar drasticamente o modo como a TDAH é vista pela comunidade científica, além de influenciar nos tratamentos da doença. Qual o comentário, então, da UEL acerca dessa redação? Poxa vida, tá no zoom aqui, vou ter que tirar o zoom. Só um minuto. Acho que vocês não conseguiram acompanhar a leitura daquele outro comigo, né? Mas tudo bem, vocês podem acompanhar depois na revista, caso tenham interesse. Comentário da UEL. O texto apresentado pelo candidato foi considerado parcialmente satisfatório porque não contém as marcas fundamentais que distinguem claramente a voz que resume o texto e o texto resumido. Por exemplo, ou seja, faltou no texto, segundo o autor, para o autor. Sem isso, não há materialização da diferença entre a voz autoral, responsável pelo resumo, e a voz do texto original. Ou seja, se ninguém falasse para a gente que isso se trata de um resumo, nós teríamos tido a impressão de que esse candidato é que acabou sendo responsável por desenvolver essas ideias, quando na verdade não, ele apenas sintetizou as ideias contidas no texto. Mas a ausência desses elementos no texto, segundo o autor e para o autor, acabou sendo responsável por fazer com que essa redação fosse uma redação parcialmente satisfatória. Então veja que fez toda a diferença. Esses elementos estiveram aqui presentes no texto 1, que foi o texto satisfatório, porém estiveram ausentes do texto de número 2, que foi considerado parcialmente satisfatório quando se trata de um resumo. E agora avançamos para a redação de número 3, disponibilizada pela UEL, que é o exemplo de um texto insatisfatório. E para isso vou colocar aqui tela cheia para vocês. Vamos lá. Doença de crianças? Parece que não. Acreditava-se que o TDAH se manifestava em crianças e jovens, ligado aos transtornos de aprendizado, é relacionado às fases escolares. Bem, parece que não é bem assim. Novos estudos indicam o TDAH como transtornos em adultos também, pois os mesmos têm problemas iguais ou maiores que os jovens, e sofrem com eles. Esperar que alguém tenha problemas e não tenha consequências dos mesmos é irreal, ao meu ver. Veja que ela já emitiu um juízo de valor aqui. Deixa eu só... Inclusive, a UEL, era isso que eu queria procurar. A UEL explicita aqui que ela espera que você não exponha
comentários ao juízo de valor. Tá? Tava bem claro aqui, bem claro, no comando da proposta. Mas voltando. Afinal, somos humanos e reagimos diferentes a diferentes situações. Comentário da UEL. O texto que segue foi considerado insatisfatório por apresentar inadequações que comprometeram não só a sua estrutura, como também o seu conteúdo. Trata-se, por exemplo, do descumprimento de instruções contida no enunciado. Apresenta mais de um parágrafo... realmente, não tinha me atentado a isso. Apresenta mais de um parágrafo, desrespeita a ordem das ideias, não mantém a estrutura e os pontos principais da matéria e emite juízo de valor, em várias linhas, na linha 4, na linha 5, na linha 9, na linha 10. Além disso, há muitas repetições de palavras e de estruturas, o que torna o texto um texto circular. Então a UEL considerou esse texto um texto insatisfatório. Eu já comentei sobre isso em outros vídeos e faço mais uma vez esse comentário. Quanto mais redações você vai lendo, disponibilizadas pela revista Diálogos Pedagógicos, mais perceptível vai ficando para você as diferenças entre as redações e aquilo que faz de uma redação satisfatória para aquilo que faz uma redação insatisfatória. Quanto mais você vai absorvendo e tendo contato com esse tipo de material, mais habituado você vai ficando e com certeza melhor vai acabar ficando a sua redação, colocando esses exemplos que você vai tendo contato e esses conceitos e elementos em prática. Por isso, eu ressalto a importância da revista digital Diálogos Pedagógicos. Esse material você não encontra em lugar nenhum. É só aqui que você tem modelos de redação que são classificados pela UEL e que são referência para você que vai estudar para a UEL. E a UEL continua o material. Veja, ela coloca aqui um texto que foge à proposta. Vamos ler rapidinho. Desculpa. Só para encerrar esse vídeo, porque aí ela vai para a proposta de número 2, que não é a que me interessa agora. Tá? Então, só para exemplificar, então um texto que foge à proposta, tela cheia para vocês. O acesso prematuro de crianças e jovens a tantos meios de informação e tecnologia vem acarretando sérios problemas à saúde, não só na adolescência, mas por toda a vida. Problemas são esses de comportamento e valores. Muitos trocam o lazer e a companhia de amigos a ficarem reclusos ou alienados em um mundo online, onde seus melhores amigos são o celular ou a sua TV, deixando de fazer coisas importantes no dia a dia que reflita por toda a vida. Foi uma crítica, né? A pessoa fez uma crítica à tecnologia e a essas crianças que não largam as tecnologias. O candidato fugiu ao tema proposto, ou seja, ao elaborar um resumo apresentando as ideias ou fatos essenciais contidos na matéria apresentada, mantendo sua estrutura e seus pontos principais, ou seja, o que a UEL pretendia que o candidato fizesse, o que ele não fez. Em lugar disso, o candidato elaborou um texto dissertativo abordando os problemas ocasionados pelo acesso de crianças e jovens aos meios de informação e tecnologia digital. Tá aí, só para exemplificar, esse texto então zerou a redação, tá? Porque fugiu do tema proposto. Não é considerado nem parcialmente satisfatório, nem insatisfatório. É um texto que zerou, porque fugiu da proposta. Não fez um resumo, discorreu sobre um tema completamente alheio ao tema que estava sendo apresentado aqui no texto de apoio sobre essa temática. Então era esse o vídeo de hoje, mais um gênero textual que pode aparecer na sua prova nessa edição que vai ser realizada em dia único no dia 6 de março de 2022. Espero que tenha esclarecido alguns pontos e que tenha sanado algumas dúvidas que vocês tenham com relação ao tema. Caso tenham gostado do vídeo, deem um like e inscrevam-se no canal para que não fiquem de fora dos nossos conteúdos que são produzidos semanalmente por aqui. Bons estudos, tenham um excelente resto de dia. Nos vemos agora para o episódio de número 4, certo? Pretendemos trabalhar todos os gêneros textuais até a realização do vestibular. Provavelmente terminaremos até antes. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos na próxima.